Nós vamos continuar examinando as Escrituras, agora na segunda epístola de Pedro, toda esta epístola, lembrando que estamos tratando destes assuntos nos nossos estudos anteriores e que para que você possa realmente compreender esta sequência das Escrituras, agora na segunda epístola de Pedro, você deve estar acompanhando nossos estudos anteriores e assim grande parte do que Pedro menciona aqui na sua epístola, você já terá aprendido, já conseguirá então com maior facilidade relacionar este texto da epístola de Pedro com os demais textos das Escrituras Sagradas, com Gênesis, com alguns salmos, com os profetas, e assim vai poder entender realmente, profundamente, o que é que o Espírito de Deus está nos transmitindo através deste texto das Escrituras. Então vamos iniciar aqui no capítulo 1, versículo 1, que nos diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos aqui a apresentação de Simão Pedro como o escritor desta epístola, se auto-intitulando servo e apóstolo de Jesus Cristo, de Jesus o Messias. Então aquele que o serve, faz a sua vontade, agrada, procura compreender a sua palavra para transmitir com correção, com exatidão. Por isso ele se diz servo e apóstolo, o que dá continuidade à missão de Jesus, o Messias. Aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça. Então nós temos aqui uma fé operante. Esta fé, ela está ligada à prática da justiça, ao conhecimento da justiça, da verdade, da retidão, do direito, de exercer o juízo, de fazer o que é correto e de ser justo diante de Deus. Então, Cristo, o Messias, é o modelo da justiça que nós devemos seguir. Nós devemos andar nos passos de Jesus, o Messias, a luz do mundo, o que vem revelar a justiça de Deus, o conhecimento de Deus, a prática, que realmente significa andar no caminho, na verdade, na vida, no conhecimento e na execução prática desta fé. Essa fé vai nos levar à prática da justiça. Então vamos aqui observar este sendo o tema da epístola de Pedro, da sua segunda epístola. Versículo 2: Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então nós temos trabalhado aqui, lembrando mais uma vez, nós temos falado, nós temos lido, estudado, examinado as Escrituras e encontrado um equilíbrio entre vivermos pela maravilhosa graça de Cristo, pela maravilhosa graça de Deus, mas também vivemos na maravilhosa luz de Deus, na maravilhosa luz de Cristo, na sua revelação. É o que ele diz aqui no versículo 2. No pleno conhecimento de Deus. Então nós temos que realmente conhecer a Deus para adorá-lo em espírito e em verdade. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem. Esta sequência desta palavra, que o adorem em espírito e em verdade,
inclui isso aqui que Pedro está dizendo. Nós precisamos de um pleno conhecimento. Nós precisamos de um conhecimento revelado pelo Espírito Santo a respeito de Deus, da sua justiça, quem é Deus, o que realmente agrada a Deus. Então, se eu quero adorar a Deus em espírito e em verdade, a primeira coisa que eu tenho que saber é quem é Deus. Eu vou adorá-lo. O que Deus deseja nessa adoração? O que realmente Deus ama é o que eu devo fazer. Para eu obedecer a Deus, eu tenho que conhecer a palavra de Deus, praticá-la. Eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que receber um novo coração para ter o meu amor, o meu impulso para amar a Deus, para obedecer a Deus, para servir a Deus. Tem que ter a minha vontade pessoal, forte, que realmente eu já tenha expresso, já tenha buscado, já tenha me rendido a Deus completamente, já tenha declarado a Deus que eu quero servi-lo, eu quero glorificá-lo em espírito e em verdade, totalmente da forma certa, da forma justa, da forma que realmente Deus requer, não inventada por homem, não doutrina de homem, nem muito menos de anjos ou de qualquer outro ser, mas tem que ser a vontade de Deus. Eu preciso ter o pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Por isso nós examinamos as Escrituras desta forma, com profundidade. Porque somente quando eu tenho esse pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, é que eu vou adorá-lo em espírito e em verdade, da forma certa, da forma correta, da forma que é verdade, que é essa que Deus requer, é essa que agrada a Deus, é essa que eu devo praticar. Versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Então, esse é um versículo muito completo, muito forte, que nos apresenta todo este contexto que nós temos trabalhado, que nós temos observado, estudado, examinado nas Escrituras. E que Pedro completa, o Espírito de Deus ali na vida de Pedro já lhe dão esta sabedoria, esse discernimento espiritual. Primeiro, foi pelo seu divino poder. Graça também é poder. Graça é o poder de Deus, dado a nós para o início, para entrarmos pela graça. Sois salvos, entramos. Mas agora vamos obedecer, vamos praticar, vamos realizar as obras da graça, boas obras. Vamos ser superabundantes na obra do Senhor, na graça, na produção, na vivência, na prática. Nós temos muito a fazer, muito a servir, muito a oferecer, muito a semear. Temos uma grande seara e um grande trabalho pela frente. Então tudo nos tem sido doadas, todas as coisas, pelo seu divino poder, pela sua maravilhosa graça, que nos conduzem à vida. Então, uma vida plena, uma vida com abundância, uma vida que glorifica a Deus, uma vida que agrada a Deus, a vida do Filho de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, como Jesus. Através do seu poder, nós entramos pela porta estreita, estamos no caminho estreito, que nos conduz à vida e à piedade. Então, uma vida produtiva, uma vida de adoração a Deus em espírito e em verdade. Num contexto maior das Escrituras Sagradas, o salvo é aquele que já adora a Deus em espírito e em verdade. É esse que Deus busca. Então, Deus salva para que nós venhamos a ser verdadeiros adoradores. Porém, para que alcancemos essa plenitude do verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade, nós temos que ter uma plena
um pleno conhecimento, vida, piedade, ação, atitude correta, justa, verdadeira, do verdadeiro adorador. Tem que ser expresso. Então, quando Pedro diz que essas coisas conduzem à vida e à piedade, conduzem ao caminho certo, a estarmos com certeza servindo a Deus, servindo a Jesus, como Pedro aqui está dizendo. Eu vou ter uma prática piedosa, real, frutífera. Eu vou ser um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro filho de Deus, sendo reconhecido no céu, sendo reconhecido na terra, crescendo em graça, crescendo em sabedoria diante de Deus e dos homens, como nós temos ali no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, nos conduz à vida e à piedade. Nós temos que ter certeza que a nossa prática de vida é aquela que realmente, de verdade, agrada a Deus. Realmente são de acordo com a vontade de Deus. É assim que você agrada a Deus. E é isso que Pedro vai aqui completar, quando ele diz assim: pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, é isso mesmo, é verdade, é o que nós acabamos de ler. Você vai precisar deste conhecimento pleno de Deus, essa certeza que vem pela fé, vem pelas Escrituras e vem pelo Espírito Santo. Não pode faltar nada disso. Não pode faltar o batismo com o Espírito Santo, para que você alcance o pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, se há virtude, se há correção, se há justiça de Deus, a justiça de Jesus Cristo, nosso Senhor, então eu realmente preciso conhecer de verdade isto. Ter esse conhecimento completo, conhecer a Cristo, conhecer a Deus. É assim que Deus quer. É assim que Deus se agrada. É isso que revela a sua glória. É isso que expressa a sua glória. É isso que manifesta a sua glória, o seu poder, a sua luz, a sua verdade, a sua virtude, a sua realidade. Então temos que conhecer plenamente a Deus. Precisamos ter um encontro real com Deus. Vê-lo realmente de perto, face a face, e recebermos o Espírito Santo. Então ele completa esse entendimento das Escrituras, para que nós realmente possamos andar no caminho certo, da vida eterna, da salvação, da verdadeira adoração. Você vai realmente saber que você está fazendo o que Deus quer que você faça, o que agrada a Deus. Essa é a meta da salvação, é nos trazer de volta para Deus, é nos reconciliar com Deus. Você não vai se reconciliar e obedecer a quem você não conhece, não sabe qual a sua palavra, não sabe a sua vontade, ou tem dúvidas, ou conhece apenas um pouco, uma parte. Você tem que ter o pleno conhecimento. Não menos do que isso. É isso que Pedro está aqui exortando a todo o povo de Deus ali da sua época, através da sua epístola. Versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, quando você realmente adora a Deus em espírito e em verdade, você recebe a bênção de Deus. Você realmente cresce, é fortalecido, é abençoado, tem uma vida de alegria, de paz, recebe a paz que Cristo dá, que o mundo não pode dar.
recebe o amor de Deus, a proteção de Deus, a bênção de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus te abençoe. Então, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Você vai nos Salmos, você vai nos profetas, em toda a palavra de Deus, e a obediência é acompanhada de bênção, promessa de bênção, de promessas de Deus para a nossa vida. Muitos que não obedecem a Deus, não conhecem a Deus, são displicentes, são negligentes no conhecimento de Deus, das Escrituras, então não praticam, estão perdendo bênçãos, as promessas de Deus, estão sofrendo, não são abençoados, estão passando por dificuldades nas diversas áreas da sua vida, na área financeira, na área patrimonial, nos relacionamentos, no interior, vivem abatidos, não renovam as suas forças, não despertam para Deus, não vencem a tribulação, estão caídos, estão dormindo, não conseguem servir a Deus, não conseguem se alegrar em Deus, na salvação, porque estão perdendo suas preciosas e muito grandes promessas por desconhecerem a vontade de Deus e não praticarem. Então não estão trazendo para a sua vida, para a sua casa, a bênção de Deus, a promessa de Deus. Se você acolhe, ajuda o seu irmão na sua necessidade, você é abençoado. Você recebe a bênção de Deus, a recompensa de Deus, a promessa de Deus, sua preciosa e muito grande promessa. Quando você ama o próximo, quando você cuida do próximo, quando você ama o seu irmão como a você mesmo, você recebe a promessa de Deus. Nós temos falado, repetido, nós temos nos esforçado aqui para que você compreenda essas coisas. Que quando você ama, quando você faz o bem, quando você faz como Cristo ensinou, quando você socorre, como Jesus disse ali, o samaritano cuidou daquele homem que estava caído. Então o samaritano amou, vá e faça o mesmo. Faça, experimente o que vai acontecer na sua vida. Experimente a alegria de Deus na sua vida. Deus virá a você. Deus vai estar perto de você. Você vai estar agradando a Deus. Diz a palavra de Deus que aquele que o obedece, o ama, e ele também o amará. Você vai receber algo especial de Deus quando você fizer, praticar a vontade de Deus. Então, quando você aprende, quando você examina as Escrituras e aprende e põe o propósito, eu vou fazer assim. Eu vou fazer igual a Cristo está ensinando, igual as Escrituras estão ensinando. Eu vou obedecer a palavra de Deus. Você vai sentir já a presença de Deus imediatamente na sua vida. Você vai sentir a confirmação de Deus, de que essa é realmente a vontade de Deus. E Deus enviará o Espírito Santo para te dar força para que essa sua oração se cumpra e você realmente venha praticar a palavra de Deus. Você será uma bênção. Você vai receber a bênção de Deus e vai sentir a bênção de Deus fluindo na sua vida. Você será como Abraão. Você será uma bênção para as nações, para as famílias da terra, para a sua casa, onde você estiver. Você será um abençoado e um abençoador. Essa é a vontade de Deus. Porque veja a continuidade desse mesmo versículo 4. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Exatamente isso. A partir do momento que eu conheço plenamente a vontade de Deus, tenho no coração, na mente, com toda a força do meu ser, este propósito real, verdadeiro, de cumprir e obedecer essa palavra conforme eu já conheço. Então, nesta hora, Deus te ama, Deus se agrada de você, Deus
te envia o Espírito Santo, você é batizado com o Espírito Santo para cumprir, para ter força. Você quer, você está orando, Deus vai te dar condição para que a sua oração seja respondida. Deus vai responder a sua oração batizando você com o Espírito Santo. Então, o que você vai passar a ter? Como você será? Você vai receber essas promessas para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Se eu sou batizado com o Espírito Santo, essa palavra se cumpre na minha vida. Eu me torno coparticipante da natureza divina. O Espírito de Deus se move no meu ser, ele habita na minha vida. Eu sou coparticipante da natureza divina, da sabedoria divina, do amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, os dons espirituais, conhecimento, a ciência, a sabedoria, discernimento de espíritos, dons de curar. Então eu já sou coparticipante da natureza divina. E onde isso começou? Num propósito de examinar as Escrituras, de conhecer a Deus através da sua palavra, de ter tudo isso que está aqui em 2 Pedro, o pleno conhecimento de Deus, o pleno conhecimento de Jesus Cristo, o conhecimento completo, ele repete aqui no versículo 3. Então é dessa forma que você vai crescendo em graça, em fé, em sabedoria, diante de Deus e, é claro, diante dos homens, vai aparecendo, vai manifestando. Você recebe todas as preciosas e muito grandes promessas de Deus, e a maior é o Espírito Santo habitar com você, viver em você. Você e Cristo serem um só. Jesus habitar em você, você ter a mente de Cristo, então você já é coparticipante da natureza divina. Você será feliz, você sentirá a glória de Deus na sua vida, a vitória do Senhor, as bênçãos de Deus, o discernimento. Você vai viver uma nova vida. Você realmente será feliz desta forma e se sentirá plenamente útil na obra de Deus, capacitado para pregar, para ensinar, para orar, para interceder, para levar a cura, a libertação, para realizar o ministério de Cristo, para ser como Pedro, quando ele diz: eu sou um servo e apóstolo de Cristo. Cristo vai enviá-lo para realizar a obra que Cristo estava realizando, para dar continuidade. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Falarão novas línguas. E quando tiverem que comparecer perante reis, juízes, autoridades, o Espírito Santo vai falar através de vocês. Vocês não precisam se preocupar com o que irão falar. Abra a sua boca e será o Espírito Santo falando através da sua vida. Então, que vida maravilhosa, que vida plena, essa vida com Deus, com o Espírito Santo habitando em você, você então sendo coparticipante da natureza divina. É realmente o ponto que Deus quer levar o homem, a mulher, criados à sua imagem e semelhança. É que sejam dessa forma, sejam filhos e sejam então coparticipantes da natureza do Pai, que é divina. Nós somos filhos de Deus. Então isso vai se manifestar através deste dom do Espírito Santo, mas que você não vai receber se você for negligente, se você não buscar de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, se você não crer que você pode conhecer, ter pleno conhecimento de Deus, da sua vontade, do que lhe agrada, do que Deus quer, para que você possa obedecê-lo desta forma, não menos do que isto, do que o conhecimento completo de Deus. Esse tem que ser o nosso objetivo. Então, estarmos nos
aperfeiçoando a cada manhã, a cada dia, sendo melhor numa busca constante da perfeição. Nós vamos ver isso já em breve, se Deus assim nos permitir. Em breve vamos estar nos textos de Paulo, que vão nos falar sobre o alvo de sermos perfeitos em Cristo. Perfeitos, alcançando a estatura de varão perfeito em Cristo. Nós vamos então entender exatamente o que esta palavra, esse texto das Escrituras querem dizer, como são importantes para a nossa vida. Você não pode querer menos do que isso. Então você vai ver a importância de colocarmos este alvo, que é o máximo, é o alvo, é Cristo na nossa vida. Cristo realmente formado completamente, e não pela metade ou apenas uma parte, uma porção, mas completamente. Cristo perfeitamente em nós, habitando em nós, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então Pedro está dizendo que dessa forma, com a natureza divina, com o Espírito Santo, com o pleno conhecimento de Deus, de Jesus Cristo, das Escrituras, nós estaremos livres dos enganos do mundo, da corrupção, das paixões que há no mundo, das mentiras da carne, da morte, daquele que é vaidade, daquele que é mentira, do pai da mentira, da corrupção, das paixões que há no mundo, relacionadas às trevas, lá de Gênesis, ao abismo, ao príncipe das trevas, Apolion, Abaddon, tudo que nós temos aqui estudado nas escrituras de Gênesis e Apocalipse. Então nós já sabemos disso, que nós estamos aqui numa posição entre a luz e as trevas, entre a vida e a morte, entre a santificação, a perfeição cristã e a corrupção do mundo. E você então tem que dar o passo para a luz, para Deus, para chegar a este ponto, a natureza divina. Então você tem um caminho para o céu, pensar nas coisas que são do alto, buscar as coisas de Deus, de Cristo, crescer, se alimentar, voar como águia e andar na luz. Você tem esse chamado, você tem essa opção de Deus, da luz, da verdade, da justiça, da retidão, da vida eterna. E ao lado, Deus fez separação entre a luz e as trevas estão ali do lado. Corrupções, paixões, concupiscências da carne, dos olhos, a mentira do diabo, que a mulher, o homem viram e disseram, é uma fruta agradável à vista, parece boa para dar entendimento, parece que vai trazer vantagens. Esta é a corrupção do mundo, é a mentira, é o engano que os levou à vergonha da morte, da nudez, do pecado, da destruição. Mas agora você tem em Cristo esta oportunidade de receber a natureza divina. E assim você vai perceber que você será um cidadão do céu, um filho de Deus recebido na glória. Você vai ver esta como uma conclusão para as Escrituras Sagradas. E o vencedor é você. Quem precisa de força para lutar e vencer é você. Quem precisa tomar a decisão, dar um passo para Cristo, falar eu quero a luz, eu quero a vida, eu quero Deus, é você que precisa realmente estudar, conhecer, ter conhecimento completo de Deus, porque eu quero servi-lo integralmente, corretamente. Não dê lugar ao diabo, nenhum, não dê nenhuma brecha. Queira tudo de Deus, eu quero mais, eu quero chegar mais perto, eu quero andar bem perto do Senhor. Eu quero andar o mais perto possível. Eu quero ser o melhor para Deus, servindo a Deus, buscando a Deus da melhor forma possível. Então, versículo 5 diz assim: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência,
associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro foi bem mais enfático aqui nessa exortação, para que possamos fazer cada vez mais, cada vez melhor, conhecendo a Deus com toda a diligência, com todo o cuidado, todo o esmero. Eu quero conhecer a Deus, não deixe passar nenhum ponto, nenhuma vírgula, nenhum acento errado, não deixe nada. Tente fazer tudo correto, com justiça, com retidão, com exatidão para Deus, o melhor, com toda a diligência. Como um bom estudante, um estudioso que não quer perder nada. Não é negligente em nenhum ponto, nem um tio, nem um pingo do i, nem uma vírgula, mas em tudo ele quer ser correto para Deus. Então você vai reunir nisso, nessa busca de conhecer a Deus e obedecer a Deus, uma exatidão, uma correção, uma nota máxima, reunindo toda a vossa diligência. Fazer com todo capricho, tudo, quero conhecer a Deus, sem limite. Isso é perfeição. Estamos falando aqui de uma perfeição, com toda a diligência. E Pedro vai aqui enumerando tantas coisas, o máximo possível. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, que é uma vida praticando a vontade de Deus, fraternidade, amor. Vejam bem que esmero de Pedro para nos levar a essa prática da perfeição do conhecimento e da prática, da fé e das obras, tudo junto. Não dispense nada, não dispense o bem, não dispense a correção, não seja negligente em nada, em nenhum ponto, não aceite o erro em nada e vá acrescentando essas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Então também não se preocupe com esta caminhada. Não se preocupe em apressá-la excessivamente. Vá aumentando. Procure diariamente ir crescendo em graça, em sabedoria, com paz, com alegria, com a certeza de que vale a pena procurar melhorar, fazer o melhor. Você não se condena, você não condena ninguém, mas você vai trabalhando, vai buscando a Deus, procurando aumentar. Existindo em vós, e em vós aumentando estas coisas, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu realmente tenho que ter como meta esta plenitude do conhecimento de Jesus Cristo para obedecê-lo da maneira correta. Como eu posso ter certeza de alguma coisa a respeito de Jesus Cristo se eu não conheço? Eu não sei sobre este assunto, eu não sei sobre esta parte. Então eu preciso estar orando, buscando, me dedicando, me empenhando. E o que não foi possível hoje, você vai pedir perdão a Deus, você vai orar e vai continuar crescendo. Senhor, que amanhã possa ser melhor. Hoje eu errei, hoje eu não sabia em tal situação. Porém, eu quero dar o testemunho deste pleno conhecimento. Eu estou aqui neste programa, neste momento, porque
em um momento, em um dia, eu recebi este batismo com o Espírito Santo, que veio abrir meu entendimento do pleno conhecimento de Cristo, da sua palavra. Por isso eu posso estar aqui ministrando este ensino para você, por isso essa vocação, por isso esse ministério, por isso que estou, porque o Senhor tem me colocado nessa posição. Então, a palavra de Deus é verdadeira, ela se cumpre, ela se cumpriu na vida de Pedro. Veja que eu estava ministrando aqui o ensino, falando pelo Espírito Santo, e fomos aqui surpreendidos com a continuidade do texto, falando exatamente aquilo que eu estava aqui ministrando. Vemos aqui a ação do Espírito Santo, é o mesmo Espírito que estava ali com Pedro, está aqui agora comigo, está aqui com você, falando com você nessa hora. Vamos agora orar, vamos interceder, vamos clamar pelas nações, pela nossa pátria, pelas famílias, pela sua casa. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, nós colocamos diante de Ti agora todas as nações da terra, pedindo a Deus que haja salvação em todas as nações, Pai, desde o governante, do líder, até, Senhor, toda a população. Nós não queremos, Pai, que ninguém fique de fora, mas pedimos a Tua bênção sobre todos, que a Tua glória, o conhecimento pleno de Ti, da Tua vontade, da Tua salvação eterna, venha encher toda a terra, que todos sejam alcançados, ó Deus, que encerrem-se as guerras, que acabem os problemas, que acabe a maldade e que venha salvação sobre esta terra. Essa é a nossa missão, Pai, neste momento da nossa geração, é interceder a Ti pela salvação, pela cura, pela libertação das nações, pelo conhecimento de Ti, pelo conhecimento do Teu amor, da Tua verdade. Abençoa também esta casa, esta família, essa pessoa que agora nos ouve, que ele receba agora, em nome de Jesus, a plenitude da Tua bênção, da Tua presença. Pai, que seja transformada toda a situação contrária à Tua vontade, todo problema, todo mal, sai agora, em nome de Jesus, e que venha sobre esta casa, sobre este lar, a presença de Deus, a Sua paz seja derramada, venha inundar as mentes, os corações desta família, desta casa. Abençoa todos, ó Deus, concede aquilo que eles estão precisando, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Restaura esta vida, socorre, levanta agora deste leito de enfermidade. Abençoa esta vida, Pai. Nós cremos no Teu poder e já Te agradecemos por este milagre e oramos em nome de Jesus, o Messias.